Olá, tudo bem com você? Você que sempre acompanha as lives do Diário de Aparecida. Eu sou Ana Paula Arantes, tenho a alegria de trazer até você mais uma entrevista. E você que está acompanhando aí as nossas transmissões, o Diário de Aparecida está entrevistando todos os pré-candidatos à Ordem de Goiás, né? E hoje nós temos a alegria de receber aqui o doutor Rodolfo Otávio da Mota, o doutor Rodolfo Mota, né? Doutor, seja bem-vindo, muito obrigada pela sua disponibilidade, sua solicitude de estar atendendo aí o nosso convite. E nós estamos seguindo o protocolo, sempre com a máscara, né? Do lado de cá estamos imunizados e o doutor? Imunizado. Tive a felicidade já de receber o gesto vacinal, Ana Paula. Que coisa boa. Na verdade, eu que agradeço a oportunidade ao Diário de Aparecida. É muito importante nesse momento tão decisivo a vida dos advogados e, por que não, da sociedade civil, que quanto mais advogados recebam informações sobre esse momento tão crucial, tão importante, que vai decidir os rumos da Ordem Goiana e também da Ordem Nacional, já que elegemos também os conselheiros federais para o próximo triênio 2022-2024. Gratidão, Ana Paula. Muito bem, lembrando aí que a eleição da Ordem dos Advogados do Brasil acontece de 3 em 3 anos, né? Nesse ano nos informaram que vai cair na sexta-feira, 30 de novembro. Na verdade, tecnicamente tem que ser na segunda quinzena de novembro. Então a resolução, o edital e a comissão eleitoral definem isso, quer dizer, a atual gestão define isso, essa data que pode ser entre o dia 16 até o último dia do mês de novembro. Tradicionalmente, aconteceu nos últimos anos, na última sexta-feira do mês. Mas isso fica a critério da gestão. Muito bem, até lá ainda tem aí alguns quilômetros para se rodar, né, doutor? E a gente vem acompanhando aí a sua pré-candidatura. O senhor é o presidente há 5 anos e meio da CASAG, né? Até anotei aqui, mas perdão, gente, a Caixa de Assistência dos Advogados. E esse trabalho que o senhor vem fazendo, a gente percebe principalmente do advogado do interior, fazendo muito notória a sua atuação, né? E o que o senhor poderia, eu sei que o tempo, a gente tem que remir o tempo, né? Muito curto, mas quais os destaques principais que o senhor pode dizer aí desde quando o senhor assumiu a CASAG? Olha, nós tínhamos uma Caixa de Assistência eminentemente goianiense, com a presença muito tímida ainda assim em Goiânia. O que nós fizemos como principais bandeiras foi a interiorização. Hoje a CASAG já está com presença física com regionais em Tumbiara, Caldas Novas, Formosa, Lusiânia, Ceres, Anápolis, Jataí, Rio Verde. Quando o senhor pegou não tinha nenhuma dessas regionais? Tinha uma única sala pequenininha em Rio Verde. Um prédio na Rua 100, de 3 andares, pouco mais de 900 metros. E uma sala na Avenida Goiás, no prédio onde foi a sede do Conselho Seccional e da Caixa de Assistência, que estava fechado há mais de 4 anos, em estado, inclusive, de quase total abandono. Utilizava-se 5% desse prédio. Hoje não. Hoje nós temos o prédio mais moderno do Brasil, que é o Centro de Excelência, mais bem equipado, com restaurante, café, banco, livraria, ótica, barbearia, esmalteria, design de sobrancelha. E inauguramos hoje também escova para mulheres, hidratação e outros tratos femininos para os homens também, por que não, no Centro de Excelência. Fizemos a revitalização, assumimos a administração do clube, fizemos o escritório compartilhado mais moderno do Brasil, não só em Goiânia, mas já estamos em Anápolis, nessas regionais, em Iporá, entregamos em Posse uma unidade de escritório compartilhado, estamos entregando também em Cristalina. Passamos a ser presentes, fizemos as maiores campanhas de vacinação em todas as subseções. Antes isso acontecia praticamente em Goiânia e não tinha uma penetração no interior, não havia essa justiça, apesar do advogado receber as cobranças no mesmo importe do que a capital. O senhor veio em Aparecida na subseção e na vacinação? Estive aqui por dezenas de vezes. Francisco Sena. Sim, em toda a gestão, e estamos entregando na semana que vem, no mais tardar na outra semana, uma das subseções mais bonitas do estado de Goiás. Qual? Aqui em Aparecida. A reforma e a reestruturação que nós fizemos
exclusivamente com recursos da Caixa de Assistência, investindo aqui em você, aparecidense e advogado goiano que transita e que precisa desse espaço, com escritório compartilhado, com auditório, com uma estrutura impecável, para que possamos exercer a nossa profissão e cuidar da nossa família. Bom, nós estamos aqui conversando com o Dr. Rodolfo Mota, ele está aqui com uma comitiva, né? Tem várias mulheres aqui, acredito que operadoras do direito também, tem a Denise que eu conheço, as colegas ali, Dr. Francisco Sena. E como é que está essa questão do apoio? Porque eu acredito que o senhor já pode buscar, né? Logo vai registrar a chapa, né? O senhor tem aí, está montando aí a sua chapa. Estou vendo o Dr. Francisco Sena, que é o presidente atual da subseção aqui de Aparecida. Ele está também com o Dr. Tafarel. Você pode me explicar o que está acontecendo? Explico. Isso é o máximo da realização da advocacia. Tafarel e Francisco Sena foram candidatos disputando o mesmo processo eleitoral em 2018. Sim. Em lados opostos. Sagrou-se campeão o vencedor no sufrágio Francisco Sena e o Dr. Tafarel foi nomeado pela Caixa de Assistência para ser o delegado da CASAG, que é o representante da entidade na subseção. Isso proporcionou e propiciou à advocacia de Aparecida dois grandes nomes trabalhando pela advocacia local. Há pouco, o Dr. Tafarel tinha sido indicado como pré-candidato de uma outra chapa seccional, mas ele preferiu acompanhar tanto o Francisco Sena quanto a nossa bandeira da Advocacia Unida, mostrando de fato que não deve ter grupos, que nós não precisamos usar o mau exemplo da política partidária, que nós temos que fazer um projeto que una absolutamente todos para que possamos passar ou trespassar ou suplantar as dificuldades que a advocacia hoje vive. Então, Tafarel e Francisco Sena, hoje caminhando lado a lado, a bem da advocacia, não só local, mas estadual, representando muito bem o que é a Advocacia Unida. Rodolfo, quando que o senhor decidiu a aceitar essa pré-candidatura? Olha, os chamados começaram quando da gestão no ano de 2020. Foi um ano muito difícil, onde a resolução do CNJ determinou o fechamento dos fóruns, suspensão dos prazos processuais. Para a justiça houve efetivamente um lockdown. Na sociedade brasileira não houve. Nós tivemos medidas restritivas, mas ainda era permitido o livre trânsito. Se nós usássemos uma analogia, no Poder Judiciário nada funcionou praticamente por 6 meses. Depois houve uma autorização, um funcionamento parcial, virtual. Depois uma redução do horário de funcionamento com turno misto. Presença física e virtual e com a diminuição do horário de atendimento também por resolução do CNJ. Tornou-se signatário que o Tribunal de Justiça também reduziu aqui o horário de funcionamento. E a ordem permaneceu fechada de março do ano passado até agosto deste ano. Então a advocacia buscava socorro e reclamava a assistência, efetivamente na Caixa de Assistência dos Advogados de Goiás, a CASAG, que não parou em nenhum momento. E com base em toda a experiência de gestão, em tudo que nós fizemos nos últimos anos, em tudo que nós construímos para a advocacia, não só dentro da Caixa de Assistência, mas auxiliando efetivamente a ordem nas entregas, as subseções das entregas, nós acabamos sendo provocados a não participarmos de um projeto que segregasse, mas que unisse a advocacia, que convergisse os interesses para que a gente conseguisse levar ainda mais avanços. Porque o que nós ouvimos é, se isso tudo foi feito administrando a Caixa, a Escola Superior e a OAB, a gente pode fazer muito mais. A gente percebe que o senhor não é um crítico da gestão atual, né? E o senhor, como que existe alguma classificação? O senhor é oposição, situação, dissidência, ou o senhor não é nada disso? Não, na verdade eu sou um advogado que se propõe a emprestar a experiência, o tempo, doar-se 24 horas à advocacia, criticando aquilo que houve de desacerto, reconhecendo aquilo que houve de avanço. Então eu não me considero nem situação, nem oposição.
E nos debates, o que a gente percebe de forma verdadeira é que a sociedade civil e a advocacia está cansada do nós contra eles, do verde e amarelo contra o vermelho. Nós precisamos de mais pessoas propositivas e que de fato façam a entrega, unindo pessoas, do que segregando. Tem algumas inquietações que a gente ouve de alguns advogados sobre essa questão da anuidade. Eles reclamam que é um dos valores mais altos do país, aqui do estado de Goiás. Está entre a sua proposta ver essa questão ou sou? Como Olha, você viu, vai deixar quieto? Eu vou só te responder exemplificando, Ana Paula. E é muito fácil, quando a gente tem um histórico de serviço prestado, a gente contextualizar. E a gente sai da retórica, da premissa de promessa e passa a ter atestado de quem fez. E nós fizemos uma redução. Para quem não sabe, a OAB tem que repassar as caixas de assistência, isso nas 27 unidades federativas. 20% da anuidade está em lei. A Lei 8.906 de 94, que é o Estatuto da Advocacia. Anual, né? Vocês fazem. Exato. Então, vamos imaginar que no orçamento a OAB hoje tem entre 35 e 40 milhões de orçamento. Ela teria que passar entre 7 e 8 milhões de reais para a CASAB, para efeito de assistência à advocacia. Nós reduzimos esses 20% para parte de 5,5%. Então, houve uma redução efetiva de 14,5%, que poderia ter sido repassada à advocacia em forma de redução da anuidade. Aqui em Aparecida de Goiânia, nós temos o maior espaço de deleite, o clube da advocacia, o CEL da OAB, CASAB. O CEL da OAB, ele custa, em termos de déficit financeiro, 3,5 milhões para o sistema OAB. Nós passamos a administrar, por ano, nós passamos a administrar em 2017. Então, só aí nós desoneramos mais 10% do orçamento bruto anual, o que equivaleria nos últimos 5 anos a 17,5 milhões de economia. Também poderia ter sido repassada à advocacia. E nós sabemos como fazer gestão. Nós temos condições de reduzir, nós vamos reduzir a sua anuidade, advogado. Até porque nós vamos... Essa é uma proposta, né, que o senhor está fazendo. Essa é uma promessa que eu estou fazendo. Nós vamos reduzir a sua anuidade a partir do ano que vem. Convocaremos uma assembleia, uma reunião extraordinária para modificarmos o orçamento que vai ser apresentado esse ano, para mostrarmos a você, advogado, que dá para fazer muito, cobrando de ti menos, até porque nós temos propostas para trazer receitas alternativas, formas de financiamento alternativas para o sistema OAB, o que diminuiria o grau de dependência do pagamento da anuidade. Certo, são muitos anseios, né, eu não gosto de chamar classe, né, categoria dos advogados, mas para a advogada mulher, o que você já ouviu delas, os anseios, né, da advogada, quais as propostas? Ana Paula, antes, primeiro, são muitas, mas muitas, nós temos mais de 31 propostas para as mulheres. A primeira, inquestionavelmente, é exigir o cumprimento da lei. Hoje, eu não sei se você sabe, eu vou lhe chamar de você, até porque é muito jovem. Obrigada. As gestantes, as lactantes teriam preferências nas realizações de audiências e muitas vezes, inclusive, quando afastadas ali ou de licença, poderiam pedir o reagendamento, a redesignação da data de audiência. E por vezes essas leis são descumpridas e nós vemos sob que pretexto? Descalabro que poderia subestabelecer a outro advogado para a realização da audiência. Então nós queremos exigir o cumprimento da norma, da lei, e nós, enquanto OAB, também garantirmos o espaço para que as mulheres que estejam fazendo audiências, que utilizem as unidades judiciárias, possam aumentar seus filhos. Nós queremos também criar mentorias para as mulheres advogadas que estão chegando à advocacia. Nós queremos fazer um grande trabalho contra a violência contra a mulher no estado de Goiás. Infelizmente, o nosso estado, pelos últimos apontamentos e levantamentos, dão conta de que o nosso estado é o segundo mais violento do país e, salvo engano, Goiânia... Contra a mulher? Contra a mulher. E, salvo engano, a quinta capital mais violenta do país. A OAB tem que fazer alguma coisa, né, gente? Temos.
e medidas de enfrentamento e garantir as prerrogativas da mulher e garantir a inviolabilidade física da mulher e garantir também, claro, o exercício profissional e que a mulher, assim como todo homem, possa viver exclusivamente da advocacia. Muito bem. Olha, tem uma pergunta aqui, se existe a possibilidade do senhor retirar a sua pré-candidatura para apoiar as duas demais pré-candidatos? Não. Até porque há uma responsabilidade com a advocacia. O projeto Advocacia Unida não é um projeto individual, um singular, como também não é de grupos. É um projeto em prol da advocacia e quem vai decidir quem gerirá a OAB não sou eu, retirando a minha pré-candidatura e a pré-candidatura do movimento para apoiar qualquer outro. Será você, advogado, no final de novembro, quando escolherá quem está apto a gerir e a guiar os rumos da ordem e quem de fato faz e pode fazer muito mais pela ordem. Muito bem, o senhor conseguiu aí, segundo as informações que chegaram aqui até mim, o apoio de uma das lideranças da advocacia jovem aqui de Goiás, o advogado criminalista Pedro Miranda, né? Isso é muito bom, né? Olha, Ana Paula Arantes, na verdade, está havendo uma convergência muito feliz em prol desse movimento, que eu, honestamente, não tenho a pretensão de colocar todos esses créditos em mim. Isso é esforço de muita gente que quer ver os rumos da advocacia no outro patamar, no outro eixo, no outro trilho. Se nós olharmos não só o Pedro Miranda, que é um grande líder, mas nós temos Carlos Jubé, Valéria Menezes, Erlon Fernandes, Flávia Fernandes, Cirlei, Tobias Amaral. E eu até me preocupo de fazer citações de nomes, porque às vezes a gente até se torna injusto. Miguel Jorge, Wilson Almeida, Caio César, Márcia Povo e também lideranças no estado de Goiás, a exemplo do então candidato em 2018 pela Unidos para Seguir em Frente, Jeová, que hoje nos acompanha, Francisco Sena em Aparecida, Alessandro Gil em Rio Verde, que é o atual presidente, todo o entorno da atual gestão está conosco, Valparaíso, Águas Lindas, Lusiânia, Cristalina, Planaltina de Goiás. Você já conseguiu visitar as fases 50 subseções? Por mais de 2 vezes, Ana Paula Arantes. Irei. Enquanto pré-candidato? Enquanto pré-candidato esse ano. Até março, abril, nós já tínhamos ido a todas e algumas delas eu já fui até mais de 5 vezes. E irei quantas forem necessárias. Temos o apoio de Mozarlândia, Niquelândia, Firminópolis, então nós estamos com uma boa capilaridade, uma boa representatividade, não só em Goiânia, mas também nas subseções. Muito bem, tem algo que eu não perguntei que o senhor queira acrescentar? Olha, nós temos muito a dizer. O que eu peço a quem está nos acompanhando agora, até porque nós não poderíamos ter a pretensão e nem a presunção de exaurir todo o debate em torno da advocacia e nem toda a prestação de contas de 5 anos e 8 meses à frente da Caixa de Assistência e discutirmos aí as expiações da advocacia. Mas siga as nossas redes, Advocacia Unida, GO e Rodolfo Mota no Instagram, lá vocês vão contar com uma série de informações. Também o nosso sítio, nosso site eletrônico, Movimento Advocacia Unida. Lá vocês encontrarão propostas, vídeos, materiais, jornal em PDF, para baixar e ver um pouquinho do que foi feito, do que está sendo pensado e o que está sendo gestado aí para a próxima gestão que se iniciará 1º de janeiro do ano que vem. Bom, deu a entender que a gente estava caminhando para o final, mas eu tenho mais uma pergunta aqui. Um pouco polêmico, mas o senhor já entrou nas dependências dizendo que sem ressalvas. Absolutamente. Muito bem, então, a OAB ela é acusada, né, de historicamente promover escritórios de advogados. Eu queria saber a sua opinião, como democratizar mais isso? Se o senhor acha que é descabida essa pergunta? Não tem nada a ver? Não, ela é justa e tem pertinência. Até porque, se nós olharmos no passado próximo, nós vamos ver que, naturalmente ou não, os escritórios de advocacia que estiveram alinhados ou que estiveram à frente da gestão da OAB cresceram.
Alguns por brilho próprio, outros em razão do excesso de luz que uma gestão, que é a condução da ordem, provoca. Eu tenho uma consciência absolutamente tranquila em relação a isso, até porque meu escritório, dos idos de 2015 até hoje, encontra-se no mesmo lugar, com o mesmo tamanho de equipe, com a clientela e com o setor sendo atendido praticamente da mesma forma. Não tive crescimento patrimonial, inclusive minha declaração de imposto de renda dá conta do contrário, de que eu tive por uma decisão própria, uma manutenção do meu status, e que eu continuo aqui servindo por volição, por vocação à advocacia, que não é para me servir da ordem. Mas infelizmente, vez ou outra isso acontece, e é por isso que nós temos que ter muita atenção na escolha do próximo gestor da ordem, para que ele não se sirva do sistema, mas sirva você, advogado e representante e cidadão. Pelo que eu entendi, o senhor quer colocar aí toda a sua experiência de vida, o seu empirismo aí para servir então a ordem, né? Exatamente. Se nós pudéssemos resumir o que é o projeto da Advocacia Unida, é um projeto que quer trazer, inclusive, para a gestão, o advogado jovem, o advogado experimentado, o advogado que já esteve em outros projetos políticos, mas que juntos nós faremos a melhor gestão da história da OAB, para fazermos justiça com quem tanto já financiou a OAB e que agora precisa do seu socorro. Uma advocacia que está empobrecida, que está sofrida e que passou por um momento tão crítico como esse da pandemia e que buscou alento, buscou a mão da ordem e não encontrou. Doutor, fala mais um pouquinho ao público aí, o advogado jovem, esse que está iniciando aí, né? Eu acredito que é o que está atuando em 5 anos, é isso? Tecnicamente, entende-se que é jovem advogado aquele que conta até com 5 anos de inscrição. A questão das propostas, porque eles têm muita dificuldade, claro, né? O clamor é muito alto. Mas é muito simples, Ana Paula Arantes. Olha, eu vou te falar, não sei se você cursou rádio, televisão ou fez jornalismo. Publicidade e propaganda. Publicidade e propaganda. Gestão de marketing. Gestão e marketing. Mas quando você estava no curso de graduação, imagino eu, até porque eu não conheço a sua área de concentração, mas foi-lhe exigido algumas expertises para o trabalho prático pós-formação. O que não acontece no bacharelado em Direito. Porque o bacharelado em Direito, ele forma para diversas profissões e ao mesmo tempo nenhuma. Porque nós aprendemos muito da métrica processual, do direito material, da deontologia ética e etc. Mas da prática e do exercício da advocacia nós não aprendemos. Por isso que a magistratura tem a sua escola superior, por isso que o Ministério Público tem sua escola superior, os oficiais, a Polícia Militar tem sua escola superior e a ESA também tem. Só que a ESA tem que voltar ao seu eixo e formar advogado, porque não é o exame de ordem que forma advogado. O exame de ordem é a prova para saber se existe a proeficiência mínima para exercício profissional. Mas na graduação não se ensina sobre mercado, sobre captação ilícita, sobre a redação de peças, sobre como se apresentar e entrevistar um magistrado, um desembargador, como se posiciona. Sim, essa escola, você diz, a escola superior da advocacia, que é a ESA, que é a escola da advocacia. Então a primeira missão nossa é formarmos advogados para que você, advogado, não tenha que esperar 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 anos para se estabelecer no mercado. Até porque nós sabemos que essa geração tem urgência, tem pressa, e nós queremos fazer isso em curto ou médio prazo de duração. Por que não 6 meses? No máximo 1 ano a gente quer entregar todos os advogados que saem dos cursos de graduação habilitados. E também cuidar da advocacia intermediária, que já tem o conhecimento da advocacia básica, e aqueles também que estão há mais tempo, trazendo aqui os melhores doutrinadores, os melhores professores. E queremos também garantir espaços de mercado de trabalho para todo e qualquer advogado que queira viver exclusivamente da advocacia. Professor, o senhor é professor universitário? Fui. Hoje, infelizmente, o tempo não permite mais. Mas estarei na sala de aula numa pós-graduação agora, tratando de algumas matérias de direito tributário,
numa pós-graduação em Direito Condominial e Imobiliário, mas hoje é a exceção, não é mais a regra. Vou fazer uma pergunta que eu não fiz para nenhum pré-candidato até o momento. Suponhamos que o senhor ganhe, né, a eleição aí, e como que será o relacionamento da OAB com a imprensa? Perfeito, até porque, na verdade, a imprensa é o órgão máximo da liberdade de expressão. Se nós não caminharmos para e passo, a gente não consegue servir a sociedade civil. E a ordem tem que recuperar também a sua participação no seio da sociedade civil, estando lado a lado aos reclamos sociais, para que a gente tenha uma sociedade mais justa, mais igualitária e mais fraterna. E sem a imprensa isso é impossível. Verdade. Bom, doutor, está muito bom, né, o nosso bate-papo aqui, só que a gente tem um tempo para cumprir. Eu gostaria de perguntar, Denise, se tem alguém que tem alguma pergunta, ou se está tudo ok aqui, está tudo certo? Então tá bom, doutor, o senhor está com a oportunidade para fazer sua consideração final e falar diretamente com o seu público nessa câmera aqui. Gratidão a você que nos acompanhou, espero que tenham gostado desse bate-papo e que, se quiserem participar efetivamente do movimento da Advocacia Unida, vá também ao nosso fórum, um fórum que não tem portas, que não fecha, que é 24 horas à sua disposição, que representa a praça pública para discussão do que importa a advocacia e a sociedade civil. Compareça lá. Hoje nós teremos um happy hour, amanhã nós teremos um almoço voltado à advocacia trabalhista e amanhã um novo happy hour ao final às 19 horas, na quinta-feira. Nós convidamos a todos os advogados que queiram participar, que queiram discutir a advocacia, que queiram conversar comigo, apresentar propostas, ajudar a construir esse movimento, que compareça, que vá até lá. Serão muito bem-vindos. E faço questão de receber a cada um de vocês. E a aqueles que por qualquer motivo estiverem distantes, que não possam comparecer, sigam as nossas redes. Rodolfo Mota, Advocacia Unida GO e o nosso site. Ana Paula, gratidão. Obrigado pela oportunidade. Também Obrigado, Ricardo, pela administração aí do operador, nosso operador. Obrigado ao veículo Diário de Aparecida e obrigado a todos aqui presentes. O senhor está com a oportunidade de retornar assim que registrar a chapa. A gente deseja sucesso nessa campanha, digamos assim, né, assim que registrar a chapa. E nós conversamos com o doutor Rodolfo Otávio Mota, certo? Que é pai, professor universitário, vai retornar, né, sendo possível. E que fez, está fazendo, não sei se o senhor licenciou da CASAC. Não é necessário. Não. A gente ainda tem mandado. Claro que nós temos algumas vedações nesse período pré-eleições, de entregas, de doações, de inaugurações, mas ainda estamos à frente à gestão até 31 de dezembro, quando queremos nos divorciar da Caixa para assumirmos a ordem. Bom, mas como eu estava dizendo, que fez, né, e faz aí um grande trabalho na CASAC pelos dados que o senhor colocou aqui para a gente. Eu que não entendo muito bem do assunto, né, os termos muito do direito, mas parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Sucesso. Se o senhor chega lá, continue trabalhando assim, que é um talento que acredito que você nasceu com ele para administrar, né, a CASAC e as organizações. Obrigado, tá, Ana Paula. Obrigado. E estaremos sempre de portas abertas. É isso aí. Obrigada para você que sempre acompanha as nossas lives e você que lê a nossa versão online e impressa. Até a próxima.